Passa agora a palavra para Odisseu da Costa Vigas. Só para efeito de registro, é o mesmo Lazinho referido no depoimento de Carlos Augusto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Odisseu da Costa Vigas e muita gente aqui me conhece como Lazinho ou Vigas, que é o apelido da refinaria. Eu hoje estou relembrando aqui, depois das palavras de Carlos, Pedrinho, Trigueiros, que parece que um dos militares lá na 6ª Região, ele falou isso, eu estava colado na hora que eu estava preso também. Em um dado momento ele disse: aquela terra é um covil, nos se referindo aos santamarenses que estavam presos lá. E hoje, depois que o Trigueiro relembrou tanta coisa aqui, o Carlos e o Pedrinho, eu queria, Trigueiro, ou vocês que têm mais memória do que eu, é aqui que é a quadra do Teodoro Sampaio, do nosso colégio. Eu estou perdido, cheguei aqui hoje, joguei muita bola aqui junto com o Carlos Cueca, com o Pedrinho aí, que nesse instante se lançou aí, bom jogador de bola, que era um zagueirão do Botafogo. Eu jogava de ponta, comigo não dava um ronde, eu driblava ele, fazia o que queria. Se lembra, Pedrinho? Bons tempos aqueles, não é? Bem, pessoal, eu fui preso no dia 6 de abril de 64, quando eu voltava da refinaria onde eu trabalhava. Naquele dia nós estávamos reativando a Relan, que estava parada, o pessoal fez uma greve, né, tentando impedir o golpe. E na hora que eu voltava do trabalho, fui preso. E já sabia que ia ser preso, porque o Exército, através do Tenente Garcia, com o Barreto, Alcione, o delegado da época, já tinha prendido aqui vários colegas, inclusive meu irmão. E os colegas que foram entrar 4 horas, chegaram lá, foram correndo na minha unidade me avisar. Disse: olha, não vá não, porque estão prendendo gente lá e estão esperando você para lhe prender. Mas eu achei que aquilo era um absurdo. Por que é que eu pregava? Eu pregava uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais irmã, a igualdade. Desde lá de Mataripe, como aqui também em Santa Amaro. E não era escondido de ninguém. Participei de várias reuniões com o companheiro Trigueiro, com meu irmão ali, o Siginaldo, que é meu irmão, e outros colegas. A gente, jovem naquela época, tinha 25 anos, entendeu? A gente brigava por isso. Estava apoiando o governo de João Goulart com aquelas reformas de base, que nunca foi feita, inclusive a agrária, que depois de 50 anos continua aí nesse marasmo, não foi feito nada. Eu achei que, entendeu? Não tinha motivo de me prender e vim. E não cheguei em casa, porque no caminho onde foi parado, eu desci preso. E no outro dia, fui para Salvador, passamos no quartel-general, onde foi feita a identificação, né, retrato de todas as ordens, e depois fui para o Barbalho. Onde ficamos? Eu fiquei no Barbalho mais ou menos 2 meses, onde o comandante, era um capitão Hermes, era um fascista, porque dentro de uma cela tinha mais de 20 pessoas, a gente dormia num cimento frio, que naquela época, foi uma época chuvosa como está agora nesse período. O cimento chegava a minar, tanto que muitos colegas ficaram doentes com aquele tratamento. Só depois de muito tempo é que a gente mandava comprar o jornal. Todo dia a gente lia, acompanhar de dentro da cela a evolução do movimento e começava a fazer um colchão com os jornais. Você se lembra disso aí, né, Carlos? Mas como a gente comprava somente alguns poucos jornais, não dava para todo mundo. Mas aos poucos a gente ia dando a outros colegas, certo? E não dormia em cima do jornal. A comida chegava 2-3 horas da tarde, fria, praticamente vindo de um congelador, e a gente via as bandejas mal lavadas com o resto de comida de outras dos soldados. Uma tortura terrível. E depois eu fui para o Monte Serra, onde lá o tratamento mudou completamente.
o capitão Tapioca, e entrava no barracão onde a gente estava preso, sem nenhum soldado ao lado, e perguntava o que é que a gente queria almoçar naquele dia. Capitão Tapioca. Deixou uma quadra à nossa disposição para a gente jogar baba, fazer baba, entendeu? E já dispunha de banheiro aberto, porque a gente levou mais de 15 dias sem tomar banho, lá no Barbalho, entendeu? Eu, particularmente, não fui torturado, não me tocaram num dedo, mas eu vi colegas chegar com o pé praticamente rachado de uma coronhada de fuzil no Barbalho. E ele contou que foi um soldado que arrumou o cabo do fuzil no pé dele e estava aberto, sabendo, um negócio sério. E outros mais que dizem que foram torturados também, mas eu, particularmente, não sofri nenhuma tortura física. E para muita gente que está aqui, eu estou vendo aqui muitos jovens, que hoje fica acreditando nos jornais da burguesia, vocês devem ficar de olho nos jornais tipo A Tarde, o Estadão, a Rede Globo, que desde 62, quando a Globo era uma organização pequena, já estava aliada com os americanos, que praticamente os jornais do Globo traduziam os interesses americanos aqui no Brasil. Inclusive, eles, contrariando o que as leis brasileiras determinavam, fez um acordo com Time Life e produzia praticamente os interesses americanos aqui no Brasil. E isso é bom que se diga, porque essa juventude eu acho que não sabe disso. A gente vê somente o Estadão, é outro. Então, vocês mais jovens que estão aqui me ouvindo, não acreditem nas informações desse jornal, a gente tem que ficar de um pé atrás, porque na verdade eles não estão defendendo os interesses do povo brasileiro. O Jornal à Tarde, que hoje pôs aí de democrata, de liberal, como outros jornais, escreveu editorial contra o sindicato nosso lá em Mataripe. Ele estampava na primeira página: o soviete de Mataripe está reunido. O Jornal à Tarde, um ano antes, quando a União Soviética existia, lançou o primeiro satélite artificial da Terra, aquele Sputnik, ele fez um editorial falando misérias da União Soviética. Não reconheceu aquele trato científico que todo mundo aplaudiu aqui, a Jornal à Tarde. Só é procurar nos anais e ver o que está lá escrito. Entendeu? Então vocês têm que ter muito cuidado quando lê matéria desses jornais da burguesia. Entendeu? É assim, muito cuidado. Outra também, quando eles estiverem defendendo um ponto de vista, vocês desconfiem. Desconfiem que não presta para o povo. Quando eles estiverem defendendo um ponto de vista, desconfie porque o povo não presta. Pode pensar que no fundo eles estão com outros interesses. Entendeu? E na refinaria, outro detalhe que muita gente não fala, é que na ampliação da refinaria, que foi feita pela empresa americana, a sabotagem para que a gente não se libertasse do jugo americano no que se diz na fabricação de óleo diesel, de parafina e outros derivados do petróleo, foi sabotagem adoidado lá dentro. Eu mesmo, na minha unidade, presenciei várias vezes. Em cada turma da nossa equipe, tinha um americano que acompanhava a turma naquele período. Então eu fui destinado para trabalhar na casa de força, que a casa de força significa o coração de qualquer indústria. Sem ela, não funciona. Então, primeiro tinha que partir a casa de força para liberar vapor e outras variáveis para as unidades. Toda vez que a gente começava a botar a caldeira na operação, fazendo já os testes finais, o americano que acompanhava a gente na turma vinha olhando o movimento, a operação, e dado momento ele chegava no botão de desarme, apertava o botão, desarmava a casa de força. Aí os nossos técnicos da época, o Pernambuco, que hoje é falecido, o José Pacheco, o Santa Rosa, que eram meus amigos lá dentro, sabe o que aconteceu? Ele falava inglês, o americano, a gente pouco falava, não entendia nada, ele ficava sem entender o que a gente estava entendendo, fingindo que não estava entendendo. Aí a gente chegou à conclusão, e disse: olha, agora vamos partir amanhã a casa de força.
E na hora que ele chegar na porta, vai ficar um destacado colado com ele para impedir que ele desliga a unidade. E foi feito isso. Teve uma altercação forte com ele, porque ele falando inglês, e desligava. Isso para poder a gente não colocar a unidade em operação e liberar as variáveis para as outras unidades. Como foi feita na parafina, no Job 13 com lubrificante. Entendeu? Tem um livro escrito por um engenheiro da Petrobras, que trabalhou conosco lá, Dona Doni Leitão, parece o nome dele. Nem a Petrobras quis publicar esse livro, ele denunciando a sabotagem que os americanos faziam lá dentro da refinaria. Tem um livro escrito por ele. Então, o que acontece? E no momento, nós impedimos que a gente ligasse a unidade. E daí a gente partiu a unidade, entendeu? Liberou o vapor para as outras unidades e a Petrobras conseguiu, finalmente, produzir lubrificante, parafina e outros derivados. Então, é coisa que o povo não sabe dessas coisas. Entendeu? E é bom que a gente fale, porque isso tudo faz parte de um contexto do movimento revolucionário de 64. E que, na minha opinião, o golpe de 64 não começou em 64. A gente tem que retroceder alguns anos, até a partir de 1950, com a eleição de Getúlio Vargas. Porque em 50 eu tinha 12 anos, mas acompanhava muita política através das emissoras de rádio, que na época não tinha televisão, e de jornais. E já naquela época, as forças da direita diziam que Getúlio não podia ser candidato a presidente. E se fosse, não podia ganhar. E se ganhasse, não deveria tomar posse. Getúlio foi candidato, ganhou, tomou posse e começou a criar algumas indústrias importantes, como a Petrobras, Volta Redonda, a CSN e outras. Foi aquela avalanche terrível e até contra ele, que terminou com o suicídio dele em 54. Mas no 11 de novembro de 55, Lott teve que intervir porque Café Filho, que assumiu o lugar de Getúlio, estava preparando um golpe contra o presidente eleito, que foi Juscelino. Não sei se vocês acompanharam isso, entendeu? Depois dessa tentativa de golpe em 55, no governo de Juscelino teve 2 tentativas, comandadas pelo pessoal da aeronáutica, Jacareacanga e Aragaças, lá no interior de Goiás. Quer dizer que não foi em 64 que começou esse movimento. Quando o Jânio Quadros renunciou, eles também tentaram impedir a posse de João Goulart, que estava na China. Mas naquela época o exército reagiu e ele não conseguiu, o país se dividiu praticamente. Eles, com medo de uma guerra civil, que eles tinham medo do povo que se pela, eles recuaram. Mas em 64 conseguiram finalmente, entendeu? Com a anuência de muitos militares, inclusive o companheiro Trigueiro falou aqui que o comandante Amari Cruel, que era compadre de João Goulart, tinha feito um apelo a João Goulart que ele abandonasse os esquerdistas, os comunistas da CGT da época. Mas se fala que ao lado disso, o Amari Cruel recebeu 5 milhões de dólares para apoiar o golpe. Viu, companheiro Trigueiro? Ao lado disso se fala que o Amari Cruz recebeu 5 milhões de dólares para apoiar o golpe. Então, porque nas vezes passadas, geralmente o exército sempre ficava neutro, outro pendia para a legalidade, entendeu? Para cumprir as leis do país. Mas em 64 não, eles tomaram o poder. Eu até hoje fico pensando como é que tão poucos conseguem dominar uma maioria imensa, entendeu? E só mudando de discurso. Porque o povo é a maioria que, desagarrado de tudo, desafortunado, não tem assistência médica, que é um dizente, não tem colete para colocar seus filhos, salário ruim, tudo contra o povo, e é uma maioria imensa, e deixa que uma minoria continue fazendo isso por anos a fios. De 64 para cá, foram recorridos 50 anos
Alguma coisa já mudou, realmente. Mas eu creio que ainda é muito pouco para o que a gente quer. Entendeu? Desde aquela época a gente brigava pela reforma agrária, reforma do ensino, reforma de bases, novamente. E até hoje eu creio que o que mudou ainda é pouco. Entendeu? Nós estamos passando agora por uma situação que você liga o rádio, a televisão, só falam no Lava Jato, desancando o pau direto em Dilma e no PT, ou no pessoal mais progressista, vamos dizer assim. Direto. Mas ninguém fala uma linha só contra a bandalheira da Receita Federal, onde está envolvido diversas empresas, inclusive estrangeiras, Mitsubishi, os bancos, que o desfalque, vamos dizer assim, vou usar um nome antigo, segundo alguns estudiosos, chega a atingir 700 bilhões. 700 bilhões. Não são 6 bilhões, não, são 700 bilhões. Com aquele negócio do desvio do imposto, que é mancomunado com um funcionário da Receita. Mas a empresa não fala uma linha, parece que não está existindo. Mas o Lava Jato é direto. Então, eu depois que fui preso, também contrariando a opinião de Trigueiros, que na Bahia não tinha muito emprego, é verdade, não tinha, mas já tinha algumas indústrias, mas eu mesmo não empreguei em indústria nenhuma, porque o Exército não deixava. Inclusive, quem nos avisou isso foi o companheiro Mário Lima, que hoje é falecido, que reuniu um grupo em Salvador, eu não estava, e avisou, disse, olha, procure viver de outra maneira, porque na indústria, em emprego nenhum, a gente fica. Porque o Exército ia lá e proibia, dava um ultimato aos empresários, né? Esse cara aí não. Como fez com o Mário Lima. Mário Lima tinha um amigo de uma empresa que trabalhava para o Estado e arranjou uma vaga lá para ele. Alguns meses depois, o Exército chamou o cara lá e disse, olha, demita o Mário Lima, porque senão a gente vai fechar sua empresa. O cara chamou o Mário Lima, era amigo dele, disse, olha, Mário Lima não compreendeu a situação e mandou avisar aos outros. Eu, em 69, fui para São Paulo, porque aqui não arranjava emprego nenhum. Estava apadrinhado por o meu cunhado, que era militar, tenente do Exército. Ele chegou em 2 indústrias lá, que ele tinha algumas amizades, e os caras, quando ele deu meu nome, os caras disseram, rapaz, não dá para empregar ele não. Em 69, 5 anos depois. E aqui, na Bahia, no SEMAN, já em 76, por aí, eu tinha feito um curso de eletricidade na escola técnica. Quando eu cheguei no SEMAN, trabalhei 1 mês, 30 dias exatos. Um dia de manhã que eu chego lá na área, chegou um colega lá e disse, olha, o engenheiro Pablo disse para você ir lá conversar com ele. Eu cheguei na sala do engenheiro Pablo, ele chegou e disse, rapaz, sente aí. Disse, olha, eu tenho uma ordem aqui para ele pedir sumariamente. Aí me mostrou, eu digo, tá bem. Ele aí me perguntou, vem cá, pai, você teve alguma participação no movimento de 64, não sei o quê? Eu disse, ele, não tive, eu fui preso, acusado de comunismo, que eu não me arrependo de nada do que fiz. E só isso, ele disse, olha, rapaz, se você tivesse me dito isso, eu lhe aconselharia que você não entrasse aqui. Porque aqui dentro, até eu sou espionado. Mas não somente sou eu, não. Aí ele olhando, a gente ficava em um primeiro andar, e tinha um rapaz fazendo um serviço de limpeza lá na área, ele disse, até aquele rapaz lá, tá vendo? Olha, aquele servente ali, olha, é espionado aqui dentro. Eu disse, tá muito bem. Aí eles me demitiram, eu fui lá no edifício Cidade de Aracaju, conversar com o coronel Silvio Mendes, parece, era o nome dele, que era o chefe da BIM, que hoje é a BIM antes. Aí ele me perguntou lá várias coisas, eu minha vida, você teve em São Paulo em 69, e eu fui.
Eu não escrevo, não menti, nem deixei nunca de mencionar, está aí na minha ficha, eu coloco tudo aí. E quando eu saí de São Paulo, se a muito custo eu tinha entrado numa empresa lá em Santo André, na Swift, que hoje não existe mais. E no dia que eu pedi para vir embora, que eu notei que aquele em São Paulo era ilusão, entendeu? Pelo meu lado de social, eu vi logo a exploração dos trabalhadores, uma miséria. Eu disse, rapaz, eu vou embora daqui, que isso aqui não é coisa para mim, não dá não. O funcionário da empresa colocou a data, errou a data de saída, eu na hora nem liguei, anterior ao dia que eu entrei. Foi um erro do funcionário. E eu não tinha prestado atenção a isso na carteira dele. Porque nessa época eu já estava trabalhando como autônomo. E aí em São Paulo eu comprava, como é que diz? Roupas, confecções e vendia aqui, né? Porque não me empregaram em lugar nenhum. Ele aí veio me perguntar isso. Eu aí me zanguei, disse, o senhor não está vendo que isso aí não fui eu que fiz, foi alguém que errou? Ele me perguntou uma besteira dessa, né? Ele não, o senhor... Eu digo, não, porque o senhor está vendo escrito aí no meu documento, escrito por um funcionário de uma empresa, não fui eu que fiz. Ele errou, eu não prestei atenção, ficou errado. Então, esse detalhe é para vocês notarem a perseguição que eles impunham a todos aqueles que tiveram a ousadia, certo? De pensar por um país melhor, mais humano, mais fraterno. Entendeu? Mas a luta continua. Eu me casei, tive 5 filhos homens e 2 moças. E minha mulher, achando que era pouco, ainda tomou uma criança para quem não deu nada para criar. É a 3ª filha nossa. Nunca passei para eles, meninos, nenhum desses detalhes. E, para surpresa minha, os 5 viraram comunistas. Os 5. Entendeu? Hoje eles chegam lá, me dá instrução, porque na época eu não tive tempo nem condições de ler nada sobre o comunismo, escrito de Marx e de Engels. Ele me instrui lá porque um é engenheiro e matemático, o outro é advogado. Entendeu? Aí me diz, ai meu pai, não é nada disso que está acontecendo aí. Tem uma até que pegou uma polêmica um dia desse com aquele Silvio Bocaneira da Rede Globo, que, entendeu? Que ele saiu, correu dele. Disse que ele não escrevesse mais com ele, que ele não ia responder. Então, 5! Quer dizer, em minha casa, na época, só tinha eu e meu irmão. Hoje, só em minha casa, tem 5. Quer dizer, que está aumentando o número de... Entendeu? E é essa coisa que vai modificar esse país. São esses jovens que estão chegando agora. Entendeu? Tá, muito obrigado, hein? Muitíssimo obrigado. Realmente essa manhã é enriquecedora a fala de vocês e a gente aprende muito e ver a coerência é algo admirável, a coerência de pensamento e a postura diante de todas as injustiças. Me sinto irmã de vocês.